Rede Bandeirantes de Rádio. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro. Já estamos chegando ao final do ano, né? Agora são 13 horas em ponto. Sejam novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reglisson Alves. Eu sou Adriana Rocha, somos coordenadores da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia. Exatamente. Uma associação, instituição sem fins lucrativos e econômicos, e atuamos todos pela força do voluntariado, o vínculo consciencial. Se você ficou curioso para saber o que é vínculo consciencial, manda uma pergunta para a gente aí que a gente responde. Isso é bom, isso é bom. É bom lembrar aos ouvintes que o nosso programa vai ao ar até às 14 horas, né? Então, assim, a gente conta com a sua participação para que juntos possamos, então, entender, né, melhor o que significa ética, o que significa cosmoética e os conceitos adjacentes, né? Questão de moral, moral cósmica, etc. e tal. Então, enviem suas dúvidas, sugestões, situações que queiram compartilhar conosco. Esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, né? No site semprerci.com.br, no Facebook é só você digitar lá Rádio RCI Iguaçu, né? Onde você inclusive pode nos assistir ao vivo, né? Em vídeo, e você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Então, como sempre fazemos, né, no início do nosso programa, a gente procura trazer à tona aí alguns fatos positivos que aconteceram ao longo da história na data de hoje. Quer dizer, data de hoje que a gente quer dizer é 11 de dezembro, não é isso? 11/12. E que podem nos inspirar a também fazer a diferença. Tem algum Então, pois é, se o ouvinte ouvir um barulho estranho aí, é que nosso assessor aqui, o Davi, trocou o microfone, eu gosto mais desse aqui. Ele é mais firme, né? Então, a curiosidade de hoje, não temos assim eventos aqui anunciados que fizeram realmente a diferença, mas que foram significativos. Então, em 1929, é interessante a respeito da maravilha, né, da construção, da arquitetura e da engenharia, em 1929, né, no início do século XX, aí, né, década de 20, foi anunciado o projeto Empire State Building, em Nova York, 102 andares. Quer dizer, você vê, como diz aí o nosso ouvinte assíduo, né, o doutor Roberto, o homem foi à Lua na década de 60, né, apesar de ter uma teoria da conspiração aí atualmente dizendo que não foi, mas foi. Então, você vê que quando o homem quer, quando a consciência quer, faz, né? Então, na década de 20, já estavam construindo aí o prédio mais alto do mundo, que chegou a ser, né, o prédio mais alto do mundo. Isso tem a ver com o tema do programa de hoje, que nós vamos falar os benefícios da autoincorruptibilidade, né? Não tem a ver com essa questão aí da vontade. Quando você quer, faz, né? Faz bem feito, supera. Em 1931,
o Estatuto Britânico de Westminster concede total independência legislativa ao Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Irlanda. Você vê que só na década de 20, né? O Império Britânico começou a abrir mão para dar independência. Isso tem relação também com a autoincorruptibilidade, porque faz uma associação com a questão da autonomia da consciência. A autonomia é a capacidade dela se gerenciar, né, se governar, se administrar beneficamente a favor da própria evolução e da evolução, né, dos outros. Né? E em 1946, as Nações Unidas, nesse caso é uma boa prática, vamos dizer, né, porque está pensando no bem da humanidade, funda em Nova York a Unicef, que é a entidade voltada ao atendimento das necessidades básicas das crianças no mundo. E a gente sabe que existe muita fome, né? Muita desnutrição, muito o que fazer na humanidade. E 11 de dezembro de 2019, o programa Conexão Cosmoética, que vai falar sobre o tema benefícios da auto-incorruptibilidade. Se o ouvinte ficou curioso aí para saber o que é incorruptibilidade, parece que meu microfone também não está bom. Mas assim, a gente sempre no início do programa a gente dá aquela explicação, né? Deixa eu fazer um teste. Alô? Oi. Beleza? Esse está funcionando. Então, assim, a gente sempre dá aquela explicação sobre a diferença entre ética e moral, né? E, como a gente sempre fala, moral tem a ver com a conduta, né? Com aquilo que você faz no dia a dia, seus atos, suas ações, suas atitudes, seu comportamento, que a gente chama de, resumo tudo isso na conduta, né? Então, o que você faz no seu dia a dia, isso tem a ver com a moral. E como a gente sempre diz, né, obviamente que tudo aquilo que você faz, você é levado a fazer porque alguma coisa por trás aí, né, inspira você a fazer dessa maneira. Orienta, regula, né, guia você a fazer daquela maneira. Então, é o que a gente chama as nossas crenças, nossas convicções, nossos valores, princípios e regras, que todos nós temos, mesmo que você não consiga identificá-los, né, de maneira lúcida no seu dia a dia, quando você está fazendo alguma conduta, está realizando alguma conduta. E aí, quando você começa a pensar sobre isso, por que eu estou fazendo determinada coisa, o que me leva a agir de determinada maneira, né, o que regula essa minha conduta, na hora que você começa a pensar e refletir sobre isso, então você está entrando no campo da ética. A ética é quando você, então, começa a pensar, a refletir sobre o que você faz e por que você faz o que você faz. Isso aqui é interessante, né? Considerando aí que você vai falar já na cosmoética, né? É você pensar, você refletir sobre como você se manifesta, considerando esses aspectos que o Regson falou, e principalmente que isso fica registrado na nossa holobiografia, na paragenética, na nossa holomemória. Então, muitas dessas crenças, desses valores, desses princípios que a gente pode estar levando no dia a dia, seguindo colocando nosso comportamento com base neles, eles podem estar ultrapassados, provavelmente, né? Na maioria das pessoas, quando não pensa sobre isso, está ultrapassado porque você está se comportando de uma maneira como se você estivesse lá no século XVIII, no século XVI, no século XI, no século X. E se você fez curso intermissivo, precisa aprimorar, precisa atualizar isso aí. Exatamente. Então, precisa trazer à tona esses princípios intermissivos que estudou, os princípios cosmoéticos, os valores evolutivos, e parar de repetir a tal da automimese desnecessária. Parar de repetir o que já não presta. O que não presta, não presta. Exatamente. Isso aí tem a ver com a incorruptibilidade, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho. E isso é uma coisa importante que você levantou, porque a tendência, né? A tendência da população em geral, né? Estou falando população planetária, é agir de maneira automática, né? Então, coloca ali no ponto morto e vai embora, né? Então não tem muita noção do que está fazendo, não para analisar por que realizou determinada conduta. Isso é interessante, que a gente pode até trazer um outro conceito, né, da reurbanização extrafísica. Então você tem, já entrando no campo da cosmoética, onde a gente começa a analisar essas condutas
através de um viés, através de uma lente, né? Uma lente que vai levar em consideração outras dimensões, vai levar em consideração outros veículos de manifestação da consciência, outros corpos, né? Vai levar em consideração vivências do passado, vai levar em consideração também a questão das bioenergias, as nossas energias, e do conceito do Pensene também, né? São só alguns pilares que formam o paradigma consciencial. O paradigma tem a ver com referência, né? Essa lente, a visão, né? A referência que a gente tem para poder fazer uma análise em relação a alguma coisa, porque todos nós temos. Então, quando a gente fala de ética e moral, a gente está falando de uma referência intrafísica, né? Desse planeta. E quando a gente fala de cosmoética, aí a gente já começa a colocar começa a pensar, né, em referências mais abrangentes. E isso que você está falando é interessante, que de repente você vê pessoas que ainda agem, né, como se fossem ainda na idade, nem idade média, né, vou dizer lá, bárbaros, né, determinados comportamentos são bárbaros ainda. E estamos no século XXI. Então, quando você para pensar e você vê determinados crimes ou comportamentos, então você pensa assim, poxa, essa pessoa ainda deve ter uma convicção, um valor, né, de agir do modo que ela agia lá quando ela era bárbara, sei lá, 2000 anos atrás, né, ou 1500 anos atrás. Tem uma conduta que a gente pode pensar, não precisa nem pensar em paradigma consciencial ainda, pensa pelo paradigma intrafísico mesmo, esse aí da ciência convencional, medicina, psicologia, né, e outras áreas de conhecimento. Alimentação é uma conduta cotidiana, que a gente precisa repetir, é uma mimese necessária, no caso, né? Senão, primeira fonte de energia, uma das primeiras, né, é a alimentação, junto com o sono, né, e a respiração. Então, a pessoa pode começar a pensar o que ela coloca no prato para ela comer. Isso é uma conduta. Sem falar em pilar de paradigma consciencial. Hoje em dia, a informação ela está muito Disseminado. acessível, disseminada a todo mundo. É só ligar a televisão, ler o jornal, botar no Facebook, Google, etc. Você tem um monte de informação a respeito de alimentação. Quer dizer, você tem que equilibrar o prato, né? Não só satisfazer a vontade, o sabor, que é uma coisa instantânea, uma coisa animal, igual os nossos bichinhos lá de casa, que gostam da satisfação imediata de comer a ração, né? Fica super feliz, né? É o momento alto do dia. Então, a pessoa pode ficar pensando, né? A minha alimentação eu uso não só para ter satisfação instintiva ou para eu ter saúde. Você sabe que existe a composição equilibrada do prato para ter saúde. Se ela faz, ela está sendo incorrupta. Exatamente. O que é a corrupção? Depois do intervalo a gente responde o ouvinte aí. Manda aí. O que você entende de corrupção? Pode começar. Eu ia até comentar aqui, esse seria um dos benefícios que a gente está falando no início, da auto-incorruptibilidade. Então, assim, quando a pessoa sabe que algum determinado, né, produto que ela ingere faz mal e ela insiste, né, em ingerir aquele produto, sabendo já que aquilo faz mal, esse é um ato de autocorrupção, né? Ela está se corrompendo. E até a corrupção que você costuma falar, né, tem a ver com essa coisa de apodrecer, né, estragar. Então, na hora em que ela começa a se corromper a si mesma, ela está se estragando, né? Agora, a pessoa que a gente está falando dos benefícios da auto-incorruptibilidade no programa, né? Então, a pessoa que sabe que determinado produto não faz bem e não ingere, então, veja, o benefício direto do soma já é um benefício direto, né? Bebida, comida, então ela se sente mais leve, ela se sente mais disposta. Dorme melhor, se exatamente. locomove com mais agilidade. Exatamente. Não tem problema físico, Exato. não tem alguma dor. É engraçado que às vezes você até pergunta para a pessoa, mas por que você está sentindo? A pessoa está falando, estou me sentindo mal. Mas por que você está sentindo mal? Porque eu acabei de comer determinada coisa. Comi ou bebi? Aí você fala, mas se isso não faz mal, eu sei que isso faz mal, mas eu não consigo. Então veja, eu não consigo, parece ainda coisa de bicho, né? Ela ainda não está usando o cérebro, o neocórtex, né? Ainda está sendo dominada pelo cérebro reptiliano, né? Se a gente pensar lá nos 3 cérebros, né? O cérebro reptiliano, que é aquele de bicho mesmo, o límbico, que é o emocional, e o neocórtex, que é a racionalidade.
Então ela sabe que aquilo faz mal, mas ela mesmo assim é a bebida, né? A pessoa Bebida, que cigarro, fuma comer ou bebe, né? gordura, Gordura. Ela sabe que aquilo faz mal, fritura. mas ela insiste em comer e beber aquilo, né? Comer. Então, assim, Aí pergunta para a pessoa, por que que você vai lá? Ah, porque todo mundo vai, meus amigos vão, minha família vai. Se eu não for, olha, se você quer conviver com aquelas pessoas, você pode dar um bom exemplo. Isso é um outro benefício da incorruptibilidade. Os exemplos positivos que você dá para a sua família, para os seus amigos, para o seu grupo. Pode não ser agora, mas é uma questão matemática, né? Se você colocou coisa podre para dentro, na com comida, certeza. é questão de tempo de ter algum efeito aquilo no seu organismo. Então, se a pessoa dali a 2 décadas ou uma década ela tem alguma coisa, ela vai lembrar do seu bom exemplo. Ela vai falar, poxa, fulano já fazia isso lá um tempão atrás, falou para mim, e olha como é que fulano está bem. Né? A gente tem bons exemplos assim de pessoas que se alimentam bem, que não, né, ingere bebida alcoólica, que não fuma, que tem a vida saudável, né? Alimentação, atividade A física, atividade física é sono, outra. etc. E a pessoa está bem. Atividade física é outra, né? Pra você ver a pessoa que. Não, ela sabe que precisa fazer atividade física e ela fica postergando, né? Ela fica adiando, fica procrastinando, né? É. E até que 15 anos se passam e aí, de repente, ela tá lá com um colega que há 15 anos atrás começou a fazer exercício e continua fazendo e ela vê como a pessoa tá saudável, né? E ela tá cheia de problema de saúde. É. Então, assim, esse é um benefício Esse é um direto benefício direto. da E outra coisa, você dá exemplo autoincorruptibilidade, para né? seus colegas, para sua família, para seus amigos. E não houve, se você tem certeza, um outro benefício, essa certeza íntima e a tranquilidade, a serenidade que a pessoa fica sabendo que ela está fazendo coisa boa para ela. É que ela está atuando a favor dela mesma, a favor da saúde física, mental, psicológica, emocional, energética e assim vai. E ela fica bem com ela, né? Na linguagem conscienciológica, ela está desassediada, está autodesassediada, né? Autodesassediado. Então, é o outro benefício da incorruptibilidade. Ah, mas como eu vou fazer com a minha família que vai lá todo fim de semana, fica se empanturrando, enchendo a cara, fumando, meus amigos? Tem 2 opções. Ou você vai fazer outra coisa que você acha que é mais produtivo para você ou para outro, por exemplo, vai estudar, volta a fazer uma faculdade, ou vai fazer a pessoa que não se formou no ensino fundamental ou médio, vai lá estudar, vai lá formar, porque a informação é um outro benefício que você faz para você mesmo. Ninguém tira o conhecimento, né? E a associação de ideias, porque quanto mais informação, mais capacidade de refletir, que o Regson falou no início. Ou seja, mais ético, mais cosmoético. Se você só pode refletir ou ponderar corretamente se você tem informação, para poder fazer associação de ideias, para poder até descartar o que você já vê de comportamento que está equivocado. Então, você fala para os seus amigos, para sua família, olha, gente, gosto muito de vocês, mas nesse momento eu estou priorizando outra coisa. Eu preciso lá estudar. Eu duvido que esses amigos ou a sua família, dali a um tempo, não vá querer fazer isso. Porque vai ver que você está melhor, que você está mais inteligente, que você está mais calmo, está mais tranquilo e vai querer repetir o teu exemplo. Ou seja, vai parar de ficar à volta da mesa falando mal de todo mundo, que não gera benefício para ninguém, nem para os próprios, né? Que está se empanturrando, e está fazendo alguma coisa útil, né? Que é conhecimento, estudo, informação. Então, é outro benefício. Você está constantemente buscando atrás de estudo, informação, para ter mais lucidez e discernimento, que o Regson gosta de falar. Ética é você pensar a respeito do seu comportamento, para decidir o que é certo a favor de você e dos outros. Como é que você pode fazer isso? Só quando você tiver mais informação e conhecimento. Não é isso, Regson? Exatamente. Porque se você não tem, como é que você vai saber se está certo ou não? A gente estava vendo o programa da maconha essa semana. Semana. Que o Brasil aí, a Na Anvisa, verdade, né? não é da maconha, né? É só falar cannabis. Que cannabis. o componente, O né? componente, os componentes são dois que componentes da eles falam planta. da planta que podem ser utilizados
na confecção, na fabricação de medicamentos, né, para determinadas doenças. Então, você tem lá epilepsia, né, convulsões, você tem até uma coisa que eu não sabia, o autismo, né, esclerose múltipla, etc e tal. Então, assim, existe dentro da planta, vamos pensar na planta, né, a planta em si, ela tem componentes ali que são isolados, né, e que podem ser, então, utilizados para a fabricação de medicamentos. Então, a gente não está falando, obviamente, da pessoa fumar, né? Não é a droga, não é a né? droga Que em gera si. dependência química, Então, você etc. vê o benefício que isso pode trazer para as pessoas, tem que pensar nas pessoas que têm problemas. Inclusive, no programa a gente está vendo, uma pessoa que estava lá tem até esclerose múltipla, né? Que ele Isso. tem. Então, ele estava falando dos benefícios que ele estava tendo com o uso desses medicamentos. A gente está falando, obviamente, do medicamento, né? Agora, como é que você vai decidir, você, indivíduo, se você é a favor ou não dessa questão? A gente pode De responder. produzir, só com informação. O ouvinte pode pensar e responder no próximo bloco, né? Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Minuto da Indústria. As unidades do Senai de todo o Paraná estão ofertando cursos de aperfeiçoamento profissional no valor fixo de R$ 99,00. As capacitações são de até 20 horas e voltadas a diversas áreas, incluindo vestuário, marketing, saúde e segurança no trabalho, informática e programação. As matrículas deverão ser realizadas até o dia 20 de dezembro. Essa é uma ótima maneira para começar 2020 mais capacitado, com um diploma valorizado pela indústria. Confira todas as opções para sua região no site cursocertosenai.com.br/99. Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone 0800 648 0088 ou pelo WhatsApp 41 98725 4376. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. E voltamos com o programa Conexão Cosmoética. Estamos falando sobre a questão dos benefícios, né,
da autoincorruptibilidade. Incorruptibilidade, quer dizer, o fato de você não se deixar corromper, né? Se você colocar no dicionário, corrupção é sinônimo lá de podridão, de putrefação. Putrefação. Ou seja, é estragar, né? Algo vai ficando feio, velho, estragado. Exato. E incorruptibilidade é o oposto, vai ficando lindo, bonito, jovem, né? Cheio de energia. Exatamente. E aí falamos de 2 benefícios aí, falamos em relação à alimentação, né? Falamos quando a pessoa ela sabe que determinados alimentos ou bebidas não fazem bem para a pessoa e ela não bebe, né? Ou não consome aqueles alimentos, então ela tem os benefícios do próprio corpo dela. Falamos também sobre a questão dos benefícios, né? De atividade física, quando ela sabe que ela precisa fazer atividade física, que aquilo é importante para ela, para manutenção, né, do corpo físico, e você tem que lembrar que o corpo humano é um instrumento, né, de comunicação, de manifestação da consciência, e como todo aparato, né, intrafísico, ele tende com o tempo, né, tende a entropia. A entropia é que com o tempo ele começa a entrar, vai envelhecendo, né, começa a dar problema. Então, quanto mais cedo a gente começar a fazer a manutenção desses veículos, é lógico que a gente vai colher resultados melhores. A gente vê isso nitidamente quando você encontra uma pessoa idosa, né, uma pessoa lá com seus 80 anos, bem saudável. De vez em quando aparece na televisão, né, aquela senhora ou aquele senhor lá de 80 anos, 78, 79, que nada, né, faz atividade física, faz corrida, e aí você vê que eles dizem que eles se alimentam bem, fazem atividade física há muito tempo. Inclusive tem tô querendo me lembrar, ele fez 80 anos recentemente, eu acho, não sei se é 80 ou 70 anos, ele é conhecido, é lá de São Paulo, que ele fala num programa que ele começou a envelhecer aos 29 anos, que ali é que ele percebeu a importância de se cuidar para que ele chegasse lá com os seus 79 anos, né, bem de saúde. Ele começou a pensar nisso quando ele tinha 60, 68, ele começou a pensar nisso lá com 29. Então isso é que é fazer a profilaxia, né? E ele está colhendo os resultados desse processo que a gente está falando aqui de auto-incorrupção, porque ele sabia, ele detinha, era empresário, né? Não, ainda é do Pão de Açúcar. Estou até lembrando agora, a Bílio Diniz, né? Sim. E ele fala sobre isso. Então, assim, ele tinha informação e ele fez alguma coisa com aquilo. Porque a gente ter informação e não fazer nada, isso é corrupção, né? Isso é autocorrupção. O que a gente está falando é justamente do contrário, é você ter a informação e você agir a partir daquela informação, né? Eu queria dar um alô aí para os nossos ouvintes, a Priscila, a Patrícia e a Nádia, que deram um alô. Veja se vocês têm algum exemplo aí positivo de benefício da incorruptibilidade. Porque se a corruptibilidade é você atuar contra você, a incorruptibilidade, a gente está falando, é você atuar a favor da sua evolução e dos outros. Ou seja, é o contrário do negocinho evolutivo. A gente pode dar um exemplo aqui bem simples, né, do estudo, né? A pessoa que sabe o aluno que sabe que ele precisa estudar, né? Porque o aluno brasileiro, por exemplo, ele tem esse processo de autocorrupção grande, que ele resolve estudar na véspera da prova. Então você vê nitidamente, nós somos professores, a gente sabe disso, você sabe que na véspera da prova, fica todo mundo vendo quem é que tirou, quem é que anotou tudo que foi falado naquela aula, que é para ele fazer cópia daquilo e diminuir. Você viu o processo de corrupção, você viu o processo sério, de jeitinho, né? De jeitinho, de deseducação, desde criança. Começa, é uma cultura Sim. de querer levar vantagem, isso é autocorrupção, mas aí você de vê qualquer jeito. Você vê que fica todo mundo tenso, todo mundo nervoso, Por né? isso. Aí você pega aquela pessoa que ela já vem estudando, olha só, o benefício da autoincorruptibilidade que a gente está falando, porque ela sabe que precisa estudar. Então você pega o benefício daquela que vem estudando ao longo, né? E quando do bimestre, por exemplo, quando chega o dia da prova ou na véspera, ela está tranquila, porque ela sabe que ela está atualizada, né? Com o conteúdo da aula. Isso tem a ver com o que a gente fala dos hábitos evolutivos, que você vai adquirindo, porque a cultura do brasileiro é a cultura de levar vantagem, que é uma cultura totalmente equivocada.
Ao contrário da cultura da meritocracia, do esforço, do empenho, da persistência, que a incorruptibilidade ela está intimamente ligada, que é isso que você está comentando, é você criar hábitos ao longo da vida, né, no dia a dia, que ajude você nesse planejamento para você atingir uma meta, um objetivo, uma coisa que você quer, sem procrastinar, sem estresse, sem correria, sem emergência. Então, a gente precisa ensinar as crianças na escola isso. Os pais precisam passar esse bom exemplo para as crianças. Então, os pais que têm o bom exemplo do estudo e de explicar isso para os filhos, passam um bom exemplo para o filho, de colocar, olha, né, tudo tem técnica. É importante estudar todo dia a matéria que você tem. Ele vai levar isso para a vida, porque você recupera a informação rápido. Até né? porque depois que ele se forma, ele não vai parar de estudar nunca. Nunca mais, ele cria esse hábito. Se ele quiser ser um profissional atualizado, existe é igual o celular, né? Todo ano sai um celular novo. Então, assim, o tempo todo o profissional ele precisa se atualizar. E a gente está falando aqui do negocinho, você está falando negocinho, né? O professor Valdo tem um verbete lá. Então você vê, a pessoa não estuda, aí por isso que eles falam que o jeitinho tem a ver com criatividade, tem a ver com uma criatividade negativa, né? Porque assim, a pessoa não estuda, quando chega na véspera, ela começa a bolar, né? Maneiras de ela poder registrar o conteúdo em algum lugar para ela poder colar, né, ter acesso a esse conteúdo na hora da prova. Então você vê o aluno que bota cola dentro de uma caneta, você vê o aluno que escreve na mão, a menina que às vezes escreve na coxa aqui e fecha e cobre com a saia. Então você começa a ver que as pessoas começam a arrumar jeitos, negocinhos, começam a fazer negocinhos, né? E está fazendo negocinho com uma coisa que é importante, que é o conhecimento, né? Anticosmoética. É uma conduta anticosmoética. O oposto, o antônimo do negocinho evolutivo, é justamente a conduta cosmoética, ou seja, um comportamento. Se cosmoética é sinônimo de incorruptibilidade pessoal, é um comportamento em que você está atuando a favor da sua evolução, que vai ajudar a evolução dos outros. Então, você não justificar e não querer dar argumentos ou raciocínio de falácia lógica para o teu comportamento errado, que é esse que você está comentando. A pessoa tenta justificar o erro com vários argumentos. Ela está fazendo um negocinho na cabeça dela para manter o status equivocado de que ela não quer se mexer, porque evoluir e comportamento cosmoético requer esforço. Aí você lembra a frase do professor Valdo, né? Evoluir é movimentar-se cosmoeticamente. Então, cada hora a gente consegue entender melhor essa frase dele, né? Então, evoluir é você fazer um movimento, sair da sua zona de conforto, né? Você agir, dar um passo, né, para frente, de preferência, obviamente, né? Mas sempre de maneira cosmoética, de maneira que isso não crie para a pessoa algum tipo de interprisão, né? Que ela não adquira com isso um saldo negativo na conta kármica dela, por exemplo. Né? E cosmoética, se a gente pegar os pilares lá do paradigma consciencial, que você falou lá no primeiro bloco, ética é refletir sobre o seu comportamento. Só que para a gente refletir, a gente precisa ter um parâmetro de reflexão. Por isso que a gente, quando vai dar curso, e a gente vai dar o curso agora lá em Caxias, né? Gauchada aí que nos aguarde. Caxias do Sul. Caxias do Sul. Esse final de semana teremos o curso Profilaxia das Autocorrupções. Em parceria com o IPC, que é uma instituição que tem mais de 25 Adriana Rocha. Então, e a cosmoética é você pensar, a ética é você pensar sobre o seu comportamento, que é a moral. Só que você, para pensar, para poder chegar à conclusão, se você vai fazer essa reciclagem, vai sair dessa zona de conforto, vai melhorar a sua conduta, você precisa analisar com base em quê? Qual é o referencial que eu tenho para poder chegar a uma conclusão, se isso está correto ou não. Porque no caso da incorruptibilidade, são as condutas que você sabe que estão corretas. E que você vai melhorar essas condutas cada vez mais. Então, você tem que ter um referencial. E aí você lembrou, lá no primeiro bloco, né? Esse referencial que são os valores evolutivos, aquilo que você considera importante, né? Os princípios cosmoéticos, que são aquelas
regras, né? Na verdade, aqueles preceitos, aquelas frases que te dizem que aquilo está correto. E a própria humanidade, ela já vem colocando, sem falar de paradigma consciencial, ela vem colocando comportamentos, né, princípios que mostram que são princípios benéficos. Por isso que a gente fala de fatos históricos que criaram bons exemplos para os outros. Então, já é senso comum, vamos dizer, né, já é protegido pelas legislações, tratados internacionais, que sua conduta, o seu comportamento, ele deve ser a favor da preservação da vida. Então, isso é um preceito, isso é um princípio. Esse é um princípio. Então, se você coloca a incorruptibilidade, você não precisa nem falar de paradigma consciencial. Existe assim, eu preciso agir, eu me comportar de maneira que eu estou preservando a minha vida o máximo que eu puder, para ajudar a preservar a vida dos outros. Então, isso já é incorruptibilidade. Aí, o grande questionamento é como você vai fazer isso. Quais são as regras que você vai colocar no seu dia a dia para fazer isso? Os hábitos. Por isso que você está comentando aí do hábito, né? Então, se você sabe que para preservar a vida, para ter saúde, é preciso atividade física, tem que ter um hábito que coloque a atividade física no seu cotidiano, né? E você pode começa com 20 minutos, 3 vezes por semana, né? 20 minutos 2 vezes, vai indo, porque aos poucos você vai aumentando a dose, né? Esse tipo de raciocínio que a pessoa tem que começar a implementar no seu cotidiano, em tudo. Alimentação é a mesma coisa, sono. Você quer falar alguma coisa? A nossa Isso aí? ouvinte aqui, a Priscila, ela falou o seguinte: ao meu ver, um grande benefício é sentir que estou contribuindo para um mundo melhor ao optar pelo que é mais correto no dia a dia. E aí ela completa com a seguinte frase: só o desejo por uma sociedade melhor não ajuda muito. Isso é bem interessante. Muito boa essa É preciso da ação de cada pessoa, né, que compõe essa sociedade. É exatamente isso, porque é muito fácil a gente ficar teorizando, né, falando, se você não faz aquilo. Então, para a gente também, a gente tem que levar em consideração que o que a gente fala aqui na rádio, o que a gente debate sobre cosmoética, a gente precisa, nós, né, que estamos falando sobre isso, que estudamos cosmoética, a gente precisa implementar. Porque senão a gente vai cair naquele conceito que o professor Valdo falava, que é o conceito do teoricão, né? É a pessoa que tem muita teoria, ela fala sobre o conceito, mas ela não aplica nada. Inclusive tem até um provérbio popular que faz, tá casado com isso aí, que faz o que eu falo e não o que eu faço, né? Então, assim, deveria ser o contrário. Na verdade, eu tenho que fazer aquilo que eu faço, que eu falo, né? Que não faz sentido nenhum. Então, isso que você está falando é importantíssimo. Porque quando a gente realmente começa a fazer o nosso papel, a gente dá exemplo para outras pessoas, né? Às vezes você não precisa nem ter consciência disso, não precisa ficar ligado, pensando, eu vou estar dando exemplo. Não, só o fato de você fazer, você já está dando exemplo. E isso, com certeza, acaba sendo copiado, né? E tem uma situação interessante aí, que eu estou associando com a frase da nossa ouvinte, que se você coloca o paradigma consciencial e a pessoa quer justificar a zona de conforto, né? Quer justificar a falta de coragem que ela tem para enfrentar a reciclagem, ela pode usar um argumento enganoso, falacioso, totalmente autocorrupto, que é assim, não estou pensionizando o melhor para a humanidade. Que aconteça o melhor para todos. Mas ela fica dentro de casa. Não, porque o pensene tem as energias, eu não estou negando o fato de ser importantíssimo ampliar o raciocínio para a pessoa considerar a pensionização que ela tem. E isso requer esforço. É esse ponto que eu quero colocar da incorruptibilidade, que é bom. Ela sabe que ela pensioniza, ou seja, ela sempre está pensando, junto tem uma emoção e junto vai a energia. Se ela pensioniza mas não é suficiente, a favor, né? mas não é só isso. Ela tem que, além disso, por exemplo, colocar o esforço para qualificar, fazer exercício bioenergético, porque ela sabe que tem um corpo energético. Então, ela precisa autonomamente ficar cada vez melhor com as bioenergias, com as energias dela. Então, isso exige atividade bioenergética, existe exercício bioenergético. A gente está falando até de exercício físico, você coloca isso nas energias. Existe o fazer, né? Se você parar para pensar. Tem que fazer também. É porque, assim, pensamento, sentimento e energia, às vezes a gente esquece que
O pensamento, o sentimento e essa energia, como é que se fala? Convergir, né, para uma ação concreta, Lembra que a né? energia do PCN é isso, né? Então, a É ação ação, concreta, porque senão a pessoa ela fica só naquele Das mundo ideias. das ideias. Não, mas eu estou pensando a favor da humanidade. Ah, que legal. Mas o que que você está fazendo realmente para ajudar essa humanidade, né? Então, isso é bem interessante que você está trazendo, porque é importante que a gente comece a sair dessa nossa bolha, né? Para poder ir para o mundo ajudar. Eu fico pensando igual aquelas pessoas que chegam na Conscienciologia, fazem os cursos, né? E a gente tem a questão do voluntariado. E tem muita gente que fala, É o não, colégio invisível do voluntariado, eu né? vou Que eu tinha um voluntariar, professor que eu vou falava ajudar, isso. eu vou ajudar, eu vou ajudar, mas E não ela vai não nunca. sai, ela não sai. E quando ela vai, ela fica, ela escolhe ainda. Não, eu só posso, é aquilo que você falava, né? Ah, quando é que você pode voluntariar? Ah, eu posso voluntariar domingo de 5 às 5h30, pode ser? Aí, então é complicado. Então, assim, ela precisa materializar o PCN dela, né? Ela precisa colocar isso em prática. É o que a gente está falando no início, lá que nós falamos de conduta, tá? Bom, mas de qualquer maneira, estamos chegando aí ao final do nosso segundo bloco, né? Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Então sai daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Para quem está chegando agora, lembramos que esse é o programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico, né? Esse programa vai ao ar até às 14 horas. E lembrando que ele é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde é possível, sempre bom lembrar, ver, né, assistir ao vídeo ao vivo, e você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Bom, estamos falando sobre a questão dos benefícios da autoincorruptibilidade, não é isso? E aí estavam... A autoincorruptibilidade é você agir a favor da sua evolução, a favor de você mesmo, porque a partir daí você vai ajudar os outros mais ainda. Exatamente. Tem que dar bons exemplos a partir do seu exemplo pessoal. Uhum. E aí eu lembro que você estava no intervalo aí falando sobre
esse verbete do professor Valdo, Tem o né? verbete do professor Valdo, que é o negocinho, né? Ou como ele falava, Nigucim. Ele gosta de falar Nigucim evolutivo, né? que é o primo irmão, sei lá, o gêmeo siamês do Jeitinho brasileiro. Então a gente está na cultura do jeitinho brasileiro, o intermissivista, né, que nasce aqui, cresce nessa cultura, e precisa ficar muito mais atento às influências negativas que essa cultura do jeitinho brasileiro traz. Porque essas influências, né, negativas, elas alimentam e estimulam a autocorrupção. Porque o jeitinho brasileiro, e aí o negocinho, e vai para o negocinho evolutivo por isso, o jeitinho brasileiro é você querer levar vantagem em tudo. O que é você levar vantagem? É você ter benefícios, você ter consequências, né, que você acha que são favoráveis, sem fazer esforço. Você quer levar vantagem. Eu quero ganhar um milhão na loteria. Ou com o mínimo esforço possível, ou né? com o mínimo esforço possível, de preferência que eu não saia do sofá. É. Né? Então, isso é autocorrupção. Então, a pessoa leva esse tipo de raciocínio para a evolução dela. Então, ela começa a achar que ela vai virar serenão sem esforço. Ou ela vai virar serenão pelo simples fato de fazer curso de Conscienciologia. Ela vai ficar com um parapsiquismo maravilhoso simplesmente porque está ao lado, né, de gente que tem parapsiquismo desenvolvido. Então, ela não faz o esforço dela ter esses atributos. Porque cosmoética é você pensar, não é isso? Sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, levando em consideração os pilares do paradigma consciencial. E, em última análise, você usar o máximo da potencialidade dos seus atributos. Então, se você está nesse esforço constante, você está sendo incorrupto. E aí entra no que a nossa ouvinte ali estava falando, né? Que um benefício, o maior benefício, é ela saber dar essa satisfação de completismo, saber que está contribuindo para deixar nos registros, aquele verbete que a gente estava vendo, né, essa semana, registros no cosmos, que esse registro ele fica na sua FEP, na sua ficha evolutiva pessoal, no cosmos, né? Espalhada no cosmos. Então, a incorruptibilidade, um benefício que você pode colocar é isso, você deixar um registro positivo, benéfico do seu comportamento cosmoético, você está colocando o máximo do seu empenho para melhorar os seus atributos a favor de você e dos outros, né? Você está deixando um registro favorável no cosmos. Então, você tem para a humanidade aqui, que aquela ouvinte estava falando, você, nessa vida ou nas várias vidas, você deixou rastros, né, benéficos para a humanidade, exemplos positivos para a humanidade. Então, assim, nesse verbete ele coloca um princípio que é bem interessante, que tem a ver com essa incorruptibilidade, que é o princípio da inegociabilidade dos preços da evolução autoconsciente. Não adianta querer fazer negocinho ou querer subornar amparador, evoluciólogo, consultar evoluciólogo, né? Que isso Exatamente. Não existe, isso é coisa de religião, porque o vínculo consciencial, eu falei no primeiro bloco ali, né? Ninguém respondeu. Qual que é a diferença, né? O que seria o vínculo consciencial, o voluntariado? Consciencial. É você justamente ver que tem lógica os conceitos da conscienciologia e você quer doar o que você tem de conhecimento, de técnica, ou de que você tem de melhor para contribuir para esses registros benéficos, né, do cosmos, sem cobrar nada. Então, se alguém está cobrando conhecimento de conscienciologia, está furado. O vínculo consciencial ele já caiu. O que se cobra é para a instituição poder, né, promover cursos, eventos, etc. E o voluntário não ganha dinheiro com isso. É tudo nem revertido. Voluntário, nem coordenador. Nem coordenador, nem ninguém. É tudo reinvestido na manutenção, né, da instituição. Então, se tem alguém cobrando para fazer consulta para você, ou usando argumentos, assim, você esquece. Porque quanto mais evoluído na escala, menos a pessoa ela fica com bandeirinha, né, no cosmos, dizendo, olha, eu sou autoproclamando ABCD ou YZ. Né? Não faz sentido, realmente. Não faz sentido. Se existe isso, é porque você vai fazer assistência a alguém. É imatura a pessoa que fala, é imatura a pessoa que vai
consultar se consultar e com que ela. faz. Por quê? Mostra que a pessoa ela está com algum Ainda- nível de dependência. Então ela não Ainda está vive no processo incorrupta da gurulatria, da né? gurulatria. E, E é, e é interessante, porque ela já tem conhecimento, ela já leu, então ela já sabe da importância, né, do desenvolvimento pessoal, do alto esforço. Por isso que é interessante que o professor Walter sempre colocava a questão do alto. Então, quando ele fala auto-incorruptibilidade, então é a pessoa, por ela mesma, por seus esforços, ela sair dessa condição medíocre, né, de se corromper ainda em relação a determinadas coisas. Então, na hora em que ela tem consciência disso, né, e ela começa a usar, a empregar, né, esse conhecimento, a aplicar, que aí vem daí que vem a questão da teática, né? Você tem a teoria, você tem a prática, então você coloca aquela teoria em prática, você faz. Então, esse é o movimento evolutivo. É você sair dessa dependência e você, na verdade, querer se auto-melhorar e, através dessa auto-melhora, ajudar outras pessoas, que então, é o objetivo máximo. voltando para a tranquilidade aí que o ouvinte falou, que eu concordo plenamente, o maior benefício que eu ganhei com a incorruptibilidade, onde eu começo a trabalhar a minha incorruptibilidade, que eu ainda não sou 100%, mas estou correndo atrás do prejuízo, é uma tranquilidade íntima. A harmonia, é aquele bem-estar de você saber que você está dando o máximo de você para melhorar o que você precisa melhorar e bancando isso. Então, isso é um posicionamento, né? É um posicionamento cosmoético. Então, se a pessoa ela teve acesso às ideias, às verpões da conscienciologia, para ela aquilo fez sentido, tem lógica, e ela é aquilo que a gente fala, descobri minha turma, né? Encontrei meu grupo, é aqui que eu quero ficar, é isso aí que eu quero fazer. Se ela já admitiu isso e para ela aquilo faz sentido, não tem sentido nenhum aí, né? Reforçando a palavra do sentido, porque se ela volta para algum paradigma anterior, é porque ela está com alguma impossibilidade, dificuldade emocional para bancar o novo, né? Não faz sentido ela voltar para uma seita. Não faz sentido ela ficar na ciência e ficar na religião. Né? Não faz sentido ela ficar na ciência e ficar né? Isso é autocorrupção. Isso é autocorrupção. Então, quando a pessoa se identifica, ela vê, faz sentido, e ela banca, se posiciona a favor daquilo que ela viu que fez sentido, que nesse caso a gente está colocando o paradigma consciencial, ela não sente nem vontade mais de ir para aquilo que ela via que era contrário ao que ela agora tem como princípio ou valor. Então, se a pessoa está com um pé lá, um pé aqui, é porque falta o quê? Ela parar e pensar o que ela realmente quer. Então, a incorruptibilidade, um benefício é que ajuda a gente a parar e pensar o que a gente realmente quer, com sinceridade. Se a pessoa vê que não dá conta, não quer isso aqui, que realmente para ela melhor é ficar, né, em algum tipo de religião, o que importa é ela vai para a religião. Ela vai para a religião. As melhores energias. Num outro momento, né, todo mundo, a gente pode se encontrar e cada um vai ajudar como puder. Mas não fica barganhando com você mesmo. A barganha com você mesmo é a autocorrupção. Então, a incorruptibilidade é esse posicionamento cosmoético íntimo a favor da conduta que você vê que é mais otimizadora da sua evolução. Então, se você acha que é dar aula, você corre atrás para dar aula, né? Você segue os critérios das instituições para dar aula, né? Você estuda, que é muito importante, aplica os conceitos. Isso que você está falando aí combina bastante com o que a Priscila está comentando aqui. Outro benefício é ser uma pessoa cada vez mais coerente com o que ela fala. Isso aí, coerência. Existe um livro do professor Tony Moscoff que é Autenticidade Consciencial, né? Que ele fala muito sobre essa questão da coerência. Então, a coerência, ela traz uma certa, você está falando agora aí, uma certa calmia, né, consciencial. Ela traz uma certa paz intraconsciencial. Porque quando a pessoa está coerente com aquilo que ela já entende, ela tá tranquila, ela está em paz com ela mesma. Ela está agindo conforme mas isso. Quando ela já tem uma informação e ela começa a agir de maneira intraconsciencialmente, ainda existe ali um conflito, ela está em conflito, né?
Então, eu lembro que o Soval até comentava sobre essa coisa da auto-inconflitividade, né, ou inconflituosidade, é realmente um passo, né, para o serenismo. Então, você está caminhando para o serenismo, porque você ficar tranquilo com você é quando você está sendo coerente com aquilo que você já entende, né, já vê que aquilo faz sentido, já tem suas experiências pessoais, não é nem pela questão da lógica que a gente está falando. É uma questão, obviamente, que tem lógica, mas é uma questão também de experiências. Por isso que o princípio da descrença é bem interessante, que quando a pessoa fala não acredita em nada, nem mesmo que a gente fale aqui, tem suas experiências pessoais. Então, muitas vezes, você vê que a própria experiência da pessoa, para ela chegar à própria conclusão, isso muitas vezes até ultrapassa. É lógico que ela vai usar o raciocínio para ela poder concluir por ela mesma, né, sobre aquela experiência. Mas não é só a questão do raciocínio, porque senão a gente volta ao que a gente falou ainda agora, a pessoa fica raciocinando no mundo das ideias. Mas se ela, por isso que a gente falou lá no início sobre a diferença entre moral e ética. Então, o que é ética que a gente falou? É refletir sobre condutas. Então, é o que você já faz. A gente falou isso durante o programa. Então, assim, você precisa materializar seu PSN. Você precisa coisificar, né? Concretizar, plasmar. Então, na hora que você começa a agir, inclusive isso que a Priscila comentou também, você começa a fazer. Você sai dessa zona, né, de conforto e você começa a colocar em prática. Então é muito fácil, né? Às vezes só ficar falando, mas não agir. E o que a gente está falando aqui é que é possível. Então, na hora que você começa a fazer, começa a colocar em prática, você começa a ser coerente. Até porque você precisa testar. Esse é o princípio da descrença. Você precisa experimentar para ver se aquilo faz sentido. A gente tem aquele ciclo, né? O ciclo de maximização contínua da autocosmoética, em que a pessoa estuda, né, um conceito tal, que é a teoria, ela coloca esse conceito tal em ação, que é a prática, e aí ela vai refletir tanto sobre o conceito quanto sobre a prática que ela realizou com base naquele conceito. Então, esse momento da autorreflexão crítica, que a gente chama de autorreflexão crítica cosmoética, que o objetivo não é puxar o próprio tapete, mas é compreender sobre a teoria e a ação que ela realizou, isso é que vai fazer a autotares dela, que é o autoesclarecimento. E essa autotares vai levar a uma recim. É lógico que isso não quer dizer que ela vai começar a agir o tempo todo, né, só daquela maneira, porque a gente está num processo evolutivo. Então você vai acertar, de vez em quando você vai errar, você vai acertar, vai errar, até que chega um momento que você começa a acertar mais do que está errando. E vai chegar num nível, obviamente, da sua evolução que você vai simplesmente só acertar. Então a grande questão para você fazer isso é ter a experiência, colocar o conhecimento em prática para sair desse mundo das ideias, o mundo unicamente onde você fica pensando, refletindo, mas a ação em si ela não ocorre. Porque assim, a melhor maneira que a gente tem de aprender alguma coisa é fazendo. Tanto é que existem métodos, né? Eu sou a favor de uma metodologia dessa, onde você estuda e você precisa falar com alguém sobre aquele conteúdo que você estudou. Porque muitas vezes você estuda um conteúdo, aquilo fica na sua cabeça, não significa que você internalizou aquilo. Você agora precisa partir para a prática em relação àquilo, de alguma maneira, né? E na hora que você começa a falar sobre aquilo, começa a vivenciar aquilo, tirar suas conclusões, isso está sendo coerente. Por isso que essa coisa da coerência que ele fala é muito importante, né? Quer falar, professora Adriana? Tá aí. Não, é que eu estou achando graça aqui da posicionamento direto, o professor Valdo tinha, que é muito bom, né? Então, assim, um benefício ou uma causa, né? Tá tudo junto da incorruptibilidade, e a pessoa ter essa certeza íntima, que dá essa tranquilidade, esse estágio de serenismo íntimo, que a pessoa mantém aquela disciplina das condutas que ela vê que são cosmoéticas. Então, ele coloca aqui, por exemplo, você manter, o que a gente está comentando, atividade física regular, a alimentação saudável, o trabalho com as energias, dormir bem, com disciplina. E aí vem aquele do contra, né, que diz, você está com toque, você está com perfeccionismo exagerado,
Não, você está sendo coerente, como disse a nossa ouvinte ali, com o que você vê que é melhor, com o que você quer ver que é frutífero, que traz benefício, que te traz mais tranquilidade, e que isso vai dar bom exemplo para as outras pessoas, né? Exatamente. É justamente a incorruptibilidade, não? É, Porque perfeccionismo, só para fechar, né, já acabando o nosso tempo, perfeccionismo, ele não é incorruptibilidade. Perfeccionismo é uma característica que impede a auto-incorruptibilidade, que é justamente o oposto. A pessoa ela tem medo de errar, uhum. né? Então ela É uma fica patologia. procrastinando, é uma patologia, ela fica É. procrastinando para não gerar alguma coisa, quando isso já é um erro em si, né? Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa e gostaríamos de lembrar aos ouvintes que a gravação deste programa estará disponível no Facebook Rádio RCI Iguaçu e o áudio será postado na íntegra no site www.semprerci.com.br. É isso? Estamos chegando então ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês. Desejamos uma ótima semana e nos falamos novamente quarta-feira que vem. Até lá. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa